Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Estar na Política. Se você ainda não conhece, a gente tem o Pode Estar, que é um podcast que entrevista as pessoas e busca contar a trajetória delas, tanto pessoas de Muzambinho quanto de região, e também contar sobre os movimentos que estão acontecendo. E um dos nossos objetivos é a gente se conhecer, ter empatia, porque uma cidade ela se faz com as pessoas que as constrói. Então, a gente junto, a gente vai muito mais longe. E nesse período eleitoral, nada mais justo do que a gente conhecer também os nossos candidatos à prefeitura. Então, o Pode Estar na Política tem esse intuito da gente conhecer não só as propostas e o que eles querem como candidato, mas também conhecer a sua trajetória de vida. Acho que é muito importante a gente saber isso para tomar as nossas decisões de acordo com o que a gente acredita. E eu vou explicar para vocês agora como vai funcionar. Serão as mesmas 6 perguntas para todos os candidatos. E a gente dividiu em 10 minutos para cada pergunta. Porém, cada candidato que vai administrar o tempo da forma que achar melhor. Atrás das câmeras tem um cronômetro. Então, por exemplo, se na primeira pergunta ele gastou menos do que 10 minutos, ele acumula esse tempo para as demais. Ou se ele gastou mais, então diminui o tempo das demais. Então, ele mesmo que vai administrando através do cronômetro que está ali atrás, né? Então, eu quero agradecer imensamente todos vocês que estão aqui assistindo. Convido a assistirem a todas as outras entrevistas. São mais de 60, muita história boa. Não se esquecer de se inscrever no YouTube, me seguir no Instagram, tanto o Thaís Podestá quanto o podcast Pode Estar. E também quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria estar levando tanta informação e tanto conteúdo bom para vocês. São eles UB Transporte por Aplicativo, DSG e Ultrafarma, Estúdio Personalizado R3, Renata Bueno Psicanalista, Arena Zeik e Miriam Balbino. Então, gente, eu estou fazendo isso, eu e minha equipe, de todo o coração, para a gente poder aprender, literalmente. Então, espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho e muito estudo também. E agora com vocês, o candidato Lisandro. Bom, Lisandro, em primeiro lugar, queria agradecer a sua participação. Fico muito feliz de você ter aceitado esse convite para a gente falar no Pode Estar sobre política e sobre os seus planos. Então, primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço, né, por estar aqui, pelo convite feito, né? E antes de mais nada, assim, eu acho muito importante, assim, a iniciativa, né, sua do Podestá, do podcast, né, de convidar todos os candidatos aqui para poderem ser entrevistados, que ajuda para que o eleitor faça uma escolha mais consciente dentro daquilo que ele acredita, né? Então agradeço e também parabenizando, né, pelo seu trabalho que você já vem feito há mais de 1 ano e meio, né? Estava contando para nós, já são mais de 60 programas, né? E ainda agora tem o, como que é? Por Onde Está, né? Por Onde Andei. Por Onde Andei, né? Isso. Já acompanhei algumas entrevistas, parabéns. E estamos aqui, né, para poder fazer esse bate-papo e poder também esclarecer aqueles que acompanham, né, nas redes sociais, né? E às vezes em outras formas de mídia, depois às vezes sai. Mas que para a gente poder realmente esclarecer bem os eleitores, né, que para nos conheça também um pouco melhor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço por tanto elogio, que delícia. E, pessoal, eu quero agradecer também muito a todos vocês que sempre acompanham. O Pode Estar, como o Lisandro falou, são mais de 60 entrevistas e ficam todas salvas no YouTube. Então, foram muitas conversas legais. Se vocês quiserem acompanhar, é só acessar o Pode Estar no YouTube, que você encontra todas as entrevistas. Quero agradecer também os nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria fazer com tanta frequência, né, esse trabalho tão importante que valoriza Muzambinho e região. São eles o UB, Transporte por Aplicativo, DSG e Ultrafarma, Estúdio Personalizado R3, Renata Bueno, Psicanalista e Arena Zeik. E Miriam Balbino também, sempre aqui com a gente desde o início. Então, e eu falo com muito carinho desses patrocinadores porque são pessoas, são marcas que acreditam na nossa região. Então, além de falar sobre política hoje, eu enfatizo isso porque a gente precisa de pessoas que valorizem e apoiem Muzambinho e toda essa região para a gente crescer todo mundo junto. Então, vamos lá, né, Lisandro, começar.
Eu queria que você fizesse, primeiramente, um resumo, né, da sua trajetória de vida, para as pessoas que não te conhecem te conhecerem melhor. Ah, sim. Eu sou nascido em Belo Horizonte, né? Nós já conversamos um pouquinho aqui nos bastidores, né? Por um percalço, vamos dizer assim, da vida, das coisas da vida, né? Meus pais terminaram o Colégio Salatiel de Almeida aqui e foram estudar em Belo Horizonte, né? Meu pai fez medicina no UFMG e a minha mãe foi fazer direito no UFMG. Por lá casaram-se, né? E aí começaram um pouco a vida lá. Principalmente meu pai trabalhando no hospital, Santa Casa, maternidade, né? Ele é ginecologista, tudo, e também trabalhando numa cidade ao redor lá que chama Esmeraldas, né? E ficaram lá por um tempo. E aí, se eu não me engano, quando foi em 1982, o então prefeito da época, Sebastião Delgaudio, né? Juntamente com o Dr. Arnaldo e o meu tio, Dr. Carlos, que também tinha feito medicina no Rio de Janeiro, mas já tinha regressado a Muzambinho. Aí foram lá em Esmeraldas na época, né? E fizeram o convite para o meu pai retornar, né? Nós comentamos, mas esqueci de falar. Então, todos os três irmãos, nós nascemos em Belo Horizonte, né? Minha irmã mais velha, a Fabíola, né? Formada em enfermagem. O meu irmão caçulo, Cristiano. Aí viemos para cá. Aí meu pai até conseguiu um lugar para alugar na época, tudo. Ainda estavam iniciando a vida, né? Nós ficamos um tempo na minha avó, que é ali na 7 de setembro, ali do lado do posto de saúde ali. Então, minhas primeiras memórias em Muzambinho é ali na 7 de setembro, naquele lugar. Eu digo assim, meu primeiro contato com as pessoas aqui foi com a família dos Varones, dos Aniquines, que moraram ali próximo, né? E aí depois meus pais alugaram uma casa ali na Capitão Eliodoro, onde mais ou menos hoje é o cartório de imóveis ali em Muzambinho. Aí também pude conhecer a família em Nacarato, que a maioria também moram por ali, né? Moravam, tudo. E aí são as minhas primeiras lembranças que eu tenho de Muzambinho, as minhas primeiras amizades também, né? Então, eu fazendo as contas, eu nasci em 76, vim para cá em 82, então vim com mais ou menos 5, 6 anos para cá, né? E aí por aqui, né, estudei, né, no Cesário Coimbra, né? Eu sempre falo que uma das coisas que tem uma memória, aquela memória afetiva, eu sempre tive muita vontade de ir para a escola, né? E aí a minha mãe foi me levar lá no Cesário Coimbra, né? Até hoje eu estive também no Cesário Coimbra, hoje fui encontrar com a professora Maria Messias, né? Que até é nossa companheira, candidata a vereadora também pelo Partido dos Trabalhadores. E aí hoje eu passei por lá, a escada não era tão grande quanto daquela memória afetiva que eu tinha, que eu olhava para cima, assim, de mão dada com a minha mãe, morrendo de vontade de estudar, né? E aí chegamos lá, como eu sou nascido em setembro, aí falou, não, só o ano que vem, que não sei o quê, que quem é depois no segundo semestre, só o ano que vem. Aí eu fiquei ainda aflito um pouquinho para poder ir para a escola. Eu fui na escola, então, com 7 anos de idade aproximadamente, né? Aí fiz Cesário Coimbra, mais ou menos o que todos os alunos, né? Cesário Coimbra, depois Salatiel de Almeida. Teve eu passei um tempo ainda no liceu, né? Logo que o liceu foi fundado, né? E era do lado até da minha casa ali no Canaã. Eu fui lá, ainda fiquei 6 meses lá. Acho que eu estava na 7ª série, 8ª série. Mas eu gostava mesmo, era do Salatiel de Almeida, né? Tinha um grande amigo, que é o Marco Marcelo Bortolotti, que depois nós fomos até estudar também em Belo Horizonte, ele foi mais ou menos na mesma época. E aí o pai dele, o professor Nilson Bortolotti, era o diretor do Salatiel, ele estava lá e me convenceu a sair do liceu e voltar para o Salatiel, né? E aí eu acho que a gente já tinha até aquele todo envolvimento, né? Eu era do Vermelho, fui do Grêmio Estudantil, presidente do Grêmio, também fui vice-presidente do Vermelho, então acho que não podia deixar de voltar para o Salatiel de Almeida, que vamos dizer assim, para mim é a grande casa, né? Até de vez em quando eu passo e vejo o pessoal fazendo pedágio, né? Eu também contribuo com o azul, né, para ter disputa, né? Mas a contribuição para o vermelho é sempre maior, sabe? Mas aí depois, quando eu estava no segundo ano, em 94, aí não façam as contas não, mas já confesso que eu tomei uma bomba na 7ª série. Oh. Mas aí, em 94, meu pai foi eleito deputado estadual, né? Então toda a família acabou voltando para Belo Horizonte.
exceto a minha irmã, que já estava fazendo faculdade na antiga EFOA, né, hoje Unifal. E aí fomos nós quatro, né, minha mãe, meu pai, eu e meu irmão para lá. Aí eu fiz o terceiro ano em Belo Horizonte no Colégio Batista. Aí depois fui fazer a faculdade de letras, que era o meu grande sonho, né? E aí muito pela admiração, respeito que eu tinha muito pela professora Zezé, Dona Regina, Dona Zerbini e todos os outros professores de maneira geral, né? Mas eu gostava muito, eu achava até que eu era poeta, sabe? Eu escrevia, achava que escrevia poesia, tudo, aí ficava mostrando para os professores, tudo, né? Aí o meu sonho era ser professor de português. Aí passei na faculdade de letras, né? Na PUC de Belo Horizonte. Aí fiz 2 anos. Aí quando eu estava no quarto semestre, o meu irmão que queria fazer faculdade de medicina não passava. Acho que já estava na segunda tentativa, né? Do vestibular. Aí resolveu fazer direito. E aí, como, graças a Deus, assim, tinha a oportunidade de ficar um pouco por conta dos estudos, né, saúde. Obrigada. E aí, né, que é diferente da maioria das famílias do Brasil, né, inclusive de Moçambique, que às vezes a pessoa tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Aí eu fiz o vestibular também para Direito. E aí passei para Direito na Faculdade Metodista lá de Belo Horizonte. Aí de manhã eu fazia a Faculdade de Direito e à noite eu fazia a Faculdade de Letras, né? Mas aí, como eu disse, né, voltando ao meu grande amigo Marco Barcelo, que, diga-se de passagem, é um grande escritor hoje, renomado, né? Tem feito várias biografias de pessoas importantes, né? Aí ele fazia jornalismo na época, e aí ele morava ali nas redondezas da PUC, que era um pouco distante de onde eu morava, e morava numa república lá, né? E aí, como eu estudava à noite letras, nos intervalos da faculdade, ele passava lá para me chamar sempre pra gente dar uma passeada, uma coisa, e aí acabou que eu não consegui render muito o curso de letras, não, e não terminei. É um grande sonho meu hoje é retomar o curso de letras, né? E que até se encaixa muito com o direito, inclusive, porque eu trabalho com linguagem de maneira geral, né? Mas aí fiquei só na faculdade de direito mesmo, me formei, aí, né, também já fiz logo a prova da OAB, passei na prova da OAB. Aí tinha feito um curso na época, uma especialização em controle da administração pública, né? Logo em seguida. Mas aí as coisas estavam meio apertadas por lá. E meu pai já tinha perdido o terceiro, tentou o terceiro mandato como deputado, né? Mas não tinha sido reeleito pelo terceiro mandato, né? Ele tinha retornado para Moçambique, já estava que ele e a minha mãe. E o meu irmão também já tinha terminado os estudos, nós estávamos lá tentando montar um escritório de advocacia, mas as coisas estavam meio feias lá para nós, lá, inclusive às vezes da CEMIG lá ia pagar, desligar a conta de luz, né? Aí eu falei assim, Cristiano, o negócio é a gente retornar lá para Moçambique mesmo, né? Montar um escritório de advocacia. Aí eu retornei para Moçambique em 2006. E aí foi período eleitoral também, na época das eleições gerais, governador, presidente, deputado, né? E aí chegamos aqui, e a família, para variar, sempre bem envolvido com política, e meu pai apoiava um grande amigo dele que tinha sido líder do governador Itamar na época, né? Que era o deputado Sávio Souza Cruz. E aí o deputado Sávio acabou me convidando para poder retornar para Belo Horizonte. Aí eu acabei voltando para Belo Horizonte, que ele falou que tinha uma vaga lá para advogado, que tinha um advogado que tinha saído. Aí me convidou, mas ele falou que ele queria que trabalhasse pessoalmente lá, né? Porque às vezes tem gente que faz trabalho de base político, né? Ele queria realmente uma pessoa voltada para a área do direito, né? E aí por lá fiquei. Aí assim, para tentar encurtar, né? Aí trabalhei 18 anos aproximadamente com o deputado Sávio Souza Cruz. Aí comecei com um pequeno cargo lá na área jurídica. E aí fomos andando, aí ele também foi membro de várias comissões, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente. Depois, com isso, a Assembleia Legislativa achou que seria interessante formar a Comissão de Minas e Energia. E aí ele foi um dos idealizadores da Comissão de Minas e Energia. Trabalhamos na Comissão de Minas e Energia. E aí depois, quando foi em 2015, o governador eleito, né, Fernando Pimentel, convidou o deputado Sávio para poder ser secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, né? E aí, com isso, ele me convidou para ir junto com ele para a secretaria para ser o seu chefe de gabinete, né?
E aí por lá ficamos mais ou menos 1 ano e meio, de 2015 e até meados de 2016. Aí houve, por várias questões que não cabe assim para ficar contando para a história de vida, né? Mas as questões da política, né? Que acontece dos bastidores. Mas fato é que aí passaram ele da Secretaria de Meio Ambiente e o governador o convidou para assumir a pasta da Secretaria de Estado de Saúde. E aí, com isso, nós fomos para a Secretaria de Estado de Saúde. Lá ficamos, aí eu também fui alçado a chefe de gabinete dele na Secretaria de Estado de Saúde. E aí, entre alguns motivos ou outros, né, o deputado Sávio, ele era um dos grandes líderes de deputado, que ele era secretário, mas era deputado também, né? E aí, algumas vezes, ele era meio que chamado para ir socorrer algumas coisas que aconteciam na Assembleia Legislativa, então ele deixava o cargo dele de secretário, voltava para a Assembleia, e aí assumia o que a gente chama de adjunto, é como se fosse mais ou menos um vice, né? E aí, às vezes, o adjunto também por outros compromissos, viagens externas, diplomáticas, tudo. E aí, por algumas vezes, eu pude ter a honra e a felicidade, e ao mesmo tempo vamos dizer assim, um grande compromisso, assim, que eu acho para mim assim, que foi um grande desafio, né, que foi por algum tempo também, 2 oportunidades, né, de assumir toda a pasta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, né, e passamos assim, tivemos grandes dificuldades, principalmente financeira na época, né. Só para você ter ideia, assim, a Secretaria gastava mais ou menos 500 milhões mês, né, e a gente, na verdade, o que tinha em caixa chegava às vezes 200, 300 milhões. Então a gente trabalhava com passivo aí de 200, 300 milhões na época, né? Então foi um grande desafio você continuar a saúde sem a saúde entrar em colapso, né? Sem ter o dinheiro necessário para isso, né? Isso foi um grande desafio. Também teve a febre amarela, eu não falei, né? Mas na época do rompimento da barragem de Mariana, a gente estava na Secretaria de Meio Ambiente, né? E eu até era responsável pelo gabinete de crise, na época, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? Fazendo uma interface também com a Procuradoria da República, né? Então, nós temos essa experiência. E, assim, nem imaginava, bem da verdade, né? De poder chegar a tanto, assim. Mas aí eu vou te interromper para você não tomar... Não, perdão, muito tempo ficar só na história de vida, né? Mas aí eu tenho que só contar, assim, né? E o meu retorno para cá, né? Já para a história de vida e tudo. Minha mãe faleceu há aproximadamente 2 anos, né? E aí eu me lembro, assim, para não ficar muito, eu despedi dela no domingo, né? Falei assim, e Belo Horizonte é um pouco complicado pra gente ficar indo e voltando, né? A distância é grande, tudo, então eu vinha mais em feriados prolongados, férias, tudo, né? Aí despedi dela, e ela tinha quebrado o pé, eu tinha trago para ela, era um negocinho no pé para poder imobilizá-la, né? Aí despedi, eu falei assim, daqui 15 dias eu estou aqui, né? Aí na segunda-feira ela faleceu. Aí aquilo lá mexeu completamente comigo, sabe? E meu pai, né, que é até meu candidato a vice-prefeito hoje, o Marco Regis, né? Tá sacudido ainda com 81 anos de idade, né? Mas aí me deu essa necessidade de realmente voltar para aquelas pessoas que a gente ama, né? E Muzambinho, que sempre foi meu projeto, era voltar para cá, né? Eu brinco assim que eu queria voltar para cá casado para criar meus filhos aqui, né? Que eu achava que criança não merecia ser criado dentro de apartamento, né? Mas acabei voltando solteiro mesmo. Gente, só lembrando, como a gente está fazendo as entrevistas com todos os candidatos, serão 6 perguntas com 10 minutos cada. Então, como a gente passou um pouquinho o tempo nessa primeira pergunta, a gente já avisou o Lisandro, ele vai administrar o tempo das outras. Então, querendo ou não... A gente está sendo avisado, tá? Está sendo tudo bem democrático e da maneira mais justa para cada um deles. Cada um administra o seu tempo da forma que quiser. Né? Então, nesse meio, Rê, até queria te pedir, assim, para a gente ir marcando pela pergunta mesmo, né? Então, assim, agora nós ficamos em 14h25. Uhum. Aí, para a segunda pergunta, é porque você já falou um pouquinho também, então dá para ir pegar o fio da meada para a segunda.
Eu quero agradecer o Uber Transporte por Aplicativo. Você pode ir aonde você quiser aqui dentro de Muzambinho, fora e até para outras cidades com um preço muito justo. O Uber, os meninos estão transformando a forma de se ver o transporte aqui na cidade e eles acreditam muito. E também, se você quer ser um motorista e complementar a sua renda, é só entrar em contato. Tem aqui o telefone e também o WhatsApp e também o Instagram. Então, siga lá UBAPP e UBAPP Muzambinho, que eu tenho certeza que para onde vocês quiserem, a UB vai te levar. A segunda pergunta é que você começou a falar já agora, o porquê que você se interessou pela política, que você falou, né, que foi para lá com esse convite, mas assim, o interesse mesmo na... Ser candidato, né? Você diz. Não de candidatar, mas assim, o que te interessa? Por que você se interessa pela política? Eu brinco assim que filho de político ou ama muito a política ou detesta, né? Eu amo muito, né? Só que assim, a bem da verdade, o meu plano de vida e tudo que eu fiz era para ser o assessor do político e não propriamente o político, né? Meu irmão até o Cristiano, que sempre desejou, foi vereador aqui em Muzambinho já, né? Mas aí, com esse meu retorno, né, que eu disse para Muzambinho, aí a gente sempre, vamos dizer assim, bem enfronhado na política, de qualquer forma, né? Porque mesmo quando eu estava em Belo Horizonte, né, a gente sempre mantinha contato, assim, né? Várias emendas parlamentares, né? Que nós trouxemos na época para Muzambinho, né? Assim, eu estava fazendo as contas só de ruas asfaltadas, assim, que foi com indicação minha, foram mais de 12 ruas em Muzambinho. Hoje eu estive lá na APAI também, a APAI de Muzambinho está também fazendo uma entrevista com todos os candidatos, né? Aí, por exemplo, lá eu tenho orgulho que a quadra que tem lá da APAI foi com recurso nosso, tudo, né? Então, assim, só para resumir, né? Porque senão poderia ficar falando muito aqui para administrar o tempo, né? Eu não sou muito bom, né? Eu gosto de ficar falando, viu? Mas aí com isso a gente sempre bem enfronhado na política e nós achamos assim que a gente teria que fazer um outro caminho aqui, né, do que se avizinhava desde o ano passado para a política municipal de Muzambinho, né? Já tinha mais ou menos um jogo estabelecido com alguns pré-candidatos, né? Mas a gente sempre foi do campo progressista, democrático, mais à esquerda, né? Eu digo, na verdade, eu propriamente dito, sou mais da democracia, da social-democracia, muito inspirado no Helmut Kohl, que foi primeiro-ministro da Alemanha, né? Meu pai é um pouco mais à esquerda mesmo, ele fala mais que ele é do socialismo democrata, que teve muito em Portugal, na França também, né? E aí a gente achava que a gente precisava trazer um outro caminho, que tem várias pessoas aqui em Muzambinho nesse sentido, e a gente achava que todas as outras três opções estavam mais à direita, né? E aí eu nem me colocava como candidato, né? Eu estava junto participando do grupo para poder apoiar. Então tinham vários nomes na época, inclusive vereadores, ex-vereadores, outras pessoas, né? Prefeito, ex-prefeito também. Mas ninguém se habilitava muito a ir pro front de batalha, né? Aí eu falei assim, bom, se é assim então eu estou à disposição do grupo, né? Acabei colocando o nome à disposição do grupo. Aí começamos em algumas reuniões e aí cá estou agora como candidato a prefeito de Muzambinho, né? Ah, que legal. Outra coisa que eu vou falar e enfatizar também, no intervalo de cada pergunta, eu vou agradecer os patrocinadores, porque sem eles, como eu disse, a gente não estaria aqui. E agradeço muito agora a DSG e Ultrafarma, porque a Kika também é uma pessoa que acredita demais em Muzambinho. Então, de uma farmácia, agora ela tem 4. E ela está atendendo o Alto do Anjo, que era um lugar que precisava muito. E também temos temos... Como que chama, gente? As outras farmácias. A rede, né? A rede, né? Temos também as farmácias. Né? As filiais da Avenida, que tem delivery.
Tem a do Jardim, que é uma farmácia 24 horas, e também a Outra Farma, que fica na Rua da Aparecida. Então, se você precisa de medicamento e perfumaria com preços ótimos, você encontra na DSG e na Outra Farma. E também entrem no grupo do WhatsApp, porque lá elas mandam todas as promoções que tem em todas as farmácias diariamente. Então, precisou, corre na DSG, que com certeza eles vão te atender muito bem. Lisandro, então me fala, por que você quer ser prefeito? E mais ainda, que eu acho que é importante, prefeito de Muzambinho. Como eu disse, assim, eu até brinco antes de mais nada, que eu falei que sou nascido em Belo Horizonte e tudo, mas eu sempre me considerei realmente um muzambiense mesmo, nunca um Belo Horizontino, né? Eu brincava que eu era Belo Horizontino de carteirinha e muzambiense de coração, né? Então tinha sempre o plano de voltar para cá, com a morte da minha mãe os projetos aceleraram, né? E aí tem essa questão que eu falei, sim, muito do nosso grupo político, né? E de outras pessoas também, que eu até fui conhecer agora também, né? Desse campo progressista e democrático. Mas também vamos dizer assim, uma das coisas que eu penso e o que eu desejo é trazer um pouco dessa nossa experiência que nós já tivemos, né? Tanto 18 anos na Assembleia Legislativa, né? Eu pude passar, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, né? Ela analisa a legalidade e a constitucionalidade de todos os projetos de lei que passam na Assembleia. Então lá eu pude ver projetos desde de indústria, comércio, saúde, educação, meio ambiente. Então, vamos dizer assim, eu via de tudo um pouco, né? Então, para poder orientar e com o deputado que eu trabalhava, né? Trabalhei tanto com o deputado Sávio quanto até bem pouco tempo atrás trabalhava com o deputado Lucas Lasmar da Rede. Eu queria trazer um pouco dessa experiência e, ao mesmo tempo, eu vivi em 1988, quando meu pai foi eleito pela primeira vez. A Constituição tinha sido promulgada em outubro de 88. E meu pai foi candidato a prefeito em 88 e assumiu em janeiro de 89. Perdão. Não, tranquilo. Então, meu pai assumiu a prefeitura em janeiro de 89. Então, tinha mudado todo um arcabouço constitucional. Por exemplo, né, para quem eu estou falando, para quem está me vendo e ouvindo, antigamente não precisava fazer o concurso público. Então começou a ser obrigatório o concurso público. Então o primeiro concurso público quem foi o Marco Regis. Aí, além disso, os servidores da prefeitura eram seletistas, né, eram todos com carteira de trabalho, né? E aí, na verdade, depois teve que se criar o que a gente chama de regime jurídico único, que são os concursados. Aí eles têm, inclusive, nós temos a previdência própria, né? Que aí é a criação do meu pai. A minha mãe, na época, também era procuradora-geral do município, né? Então, ajudou a construir todo esse arcabouço. E aí, o que eu falo assim, tudo aquilo que foi construído naquela época está de pé até hoje. É o que sustenta assim, a prefeitura. Eu até brinco, falo assim, pega a legislação lá, tá Marco Regis e a Dalete, né? Que é minha mãe. Só que eu acho que, vamos dizer, isso daí já está exaurindo um pouco. Então, acho que assim, a gente precisa dar uma outra guinada na administração pública como um todo, né? Mas eu acho que o Muzambinho tem feito um pouco mais do mesmo, sabe? Em algumas gestões, né? E aí até coloco o meu pai, assim, né? Quando ele foi prefeito em 2005, 2008, né? Que eu falo assim, todos os prefeitos sempre contribuíram, não tem, assim, para ficar falando de nenhum. Mas vieram sempre fazendo aquelas rotinas que eu acho que já deram. E acho que a gente tem que trazer inovação, né? Por exemplo, se você pega o meu plano de governo, né? São 3 palavras-chave que tem. Cidade inteligente, a gente fazer um dinamismo sócio e econômico em Muzambinho. E aí eu acho que é isso, assim, a gente tem que, vamos dizer assim, ir para uma prefeitura 2.0 ou 5G, alguma coisa assim, né? E é isso que eu venho aqui me propor, é isso, né? Modernizar a administração pública de Muzambinho. Você acha que tem, vou só fazer um adendo, a gente está com tempo, você acha que tem muito resquício disso que você viveu na infância? De você vir de uma família de políticos e todo o trabalho que você via seu pai fazendo? Assim, eu não entendi muito bem a pergunta, mas se eu falar assim, quem está na política, que é filho de político, né, eu amo muito, acaba indo, né? Mas assim,
O que eu brinco, assim, não foi nem o meu pai, né, Marco Regis, né? Ele até, algumas pessoas cobraram que ele tivesse um envolvimento maior na pré-campanha, por exemplo, né? E aí soltou-se até vários boatos que eu não ia ser candidato, que meu pai não queria que eu fosse candidato. Aí outros ficam falando como se fosse uma monarquia para tentar passar de pai para filho, né? E era até o contrário, assim. Meu pai até brinca, assim, quando eu falei que ia sair de Belo Horizonte, né? Que além de ser servidor público da Assembleia, também tinha um escritório de advocacia lá. Então, graças a Deus, assim, as coisas estavam muito bem encaminhadas lá. Meu pai falou: você vai largar tudo isso para ser candidato a prefeito, né? Aí eu falei assim: eu vou, porque é isso que, assim, que eu vi, assim, tem que ter coragem. Eu acho que o homem público, né, além de gostar de gente, que eu acho que gente é sempre o mais importante, né? Mas eu acho que você tem que estar, vamos dizer assim, dar a cara à tapa e mostrar os seus projetos, as coisas que você quer, né? E aí, Muzambinho é uma cidade que eu amo, que eu gosto, que eu sempre pretendi retornar e voltar. E eu queria viver numa Muzambinho que fosse um pouquinho melhor do que já é. Assim, isso eu falo assim, não quero aqui entrar e falar que alguns aí ficam nessa campanha agora. Você pode reparar, por exemplo, nas minhas campanhas, eu não tenho atacado ninguém. A gente está querendo discutir a proposta, né? E aí, por exemplo, tem pré-candidato que está chegando agora, por exemplo, e parece que é só ele que começou a fazer as coisas, só ele que traz emenda, só ele que fez as coisas para Muzambinho, como se tivesse esquecido todos os outros prefeitos que por aqui passaram, né? Seja o ex-prefeito Messias Gomes, Sebastião Delgado, né? Na época, até como eu vi, era tido e havido como o melhor prefeito de Muzambinho, né? Também teve Domingos Mazili e tantos outros que por aqui passaram, né? Mas não é essa minha questão de falar assim, é um grupo político contra o outro, etc. É querer fazer alguma coisa de uma cidade que eu quero viver, que eu quero morar, às vezes até casar e ter filho, né? Muito bom. Então, assim, a gente ainda vai sobrar mais tempo para a próxima pergunta, tá? Eu quero agradecer agora Estúdio R3, estúdio personalizado. Então, vamos cuidar da nossa saúde, gente. O estúdio R3, lá na R3, os equipamentos são todos super novinhos, equipamentos super diferentes que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Os professores são excelentes. E o mais importante, a gente cuidar da nossa saúde para a gente ter energia, para a gente ter força para lutar por uma cidade melhor. A R3 fica, na rua Raul Soares, número 184, no centro. Então sigam aqui o Instagram, que sempre tem as novidades, as propostas da R3. E se você for se exercitar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque é um lugar incrível. Agora eu queria saber que você começou a falar sobre as suas propostas. Então, comente sobre um pouco sobre elas. Quais são as suas propostas? Assim, eu sei que não dá pra gente falar de todo um plano de governo aqui, mas assim, escolha algumas para você comentar pra gente. Eu até tinha esquecido de falar, e a outra parte é o desenvolvimento sustentável, né? Que eu acho que é a outra palavra-chave hoje, né? Para nós. Quando eu falo assim, cidade inteligente, hoje, né, na apresentação até do meu plano de governo, né, a projeção é que para 2030, de cada 10 pessoas, né, no Brasil, 9 vão estar morando na região urbana. Então, nós já estamos vendo um problema sério de migração da zona rural para a zona urbana. Na época, por exemplo, meu pai foi eleito a primeira vez em 1988, acho que 44% da população de Muzambinho vivia na zona rural. Hoje eu não tenho assim, os dados precisos, mas eu creio que é de 30 e eu acho que talvez um pouco até menos. E aí você vê que hoje muita gente mesmo que trabalha no campo, que é, né, o agricultor, seja agricultor familiar ou aquele do agronegócio aqui de Muzambinho, mas todos eles praticamente hoje vivem na cidade e vão trabalhar na zona rural, né? Então, tipo assim, eu acho que a gente tem que modernizar, igual eu falo assim, né? Hoje o conceito é chamado de Smart City, né? Mas já tem um conceito também de comunidades rurais inteligentes, né? Você tem que... Eu lembro, e ouço isso até hoje, né? Falando assim que na zona rural o que a pessoa precisa é de saúde e estrada, né?
E isso realmente é o básico mesmo, né? Saúde é um básico para todos nós, né? E a gente sabe também da questão da saúde, que é para o livre trânsito da pessoa, né? E até lembrando, assim, na época que meu pai foi prefeito em 88, Marco Regis, né, ele fez o transporte rural quando nem a legislação obrigava ainda, né? Eu não sei se seria o primeiro município no Brasil, mas se não foi, foi um dos precursores, né? Mas, por exemplo, assim, eu fui falar de um projeto nosso que eles fazem até um pouquinho de piada, principalmente a oposição, né? Que eu falo assim, tem um projeto em Lambari, por exemplo, que é coisa simples até, que é o calçamento da zona rural. Aí todo mundo falou assim, o Lisandro prometeu, falou que vai calçar 2.400 quilômetros de estrada de zona rural, nem conhece Muzambinho, né? Aí eu falei, não, eu conheço, eu sempre, né, perto ou longe, mas eu sempre participei da administração pública. Meu pai foi prefeito aqui 2 vezes, Marco Regis, né? E eu sei que a zona rural é grande, tudo, mas na verdade o que Lambari fez foi um projeto premiado pela Imater. Ela calça, são pequenos trechos, às vezes a 300 metros, onde dá o alagamento, por exemplo, passa aquilo lá, aí você tem uma infraestrutura que ela vai durar ali muito tempo, então você por vários anos você vai passar ali, você não vai ter alagamento, topo de morro, que às vezes quando chove dá deslizamento, né? Alguns lugares onde você vai fazer o nivelamento ali, dá aquelas costelas de vaca também, dependendo da forma, né, que é o chão ali. Então, aí de coisas simples assim, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que levar. Hoje nós temos, por exemplo, mapeamento, né? GPS. Então a gente poderia fazer um mapeamento de toda a zona rural, por exemplo, e São Paulo já faz isso. A gente já tem algumas iniciativas de caminhos aqui, né? Rotas rurais, né? Mas você pode fazer isso, inclusive, marcando todas as propriedades, as entradas, e com isso levar outros tipos de serviço, né, para a comunidade rural. E por que eu estou dizendo tudo isso? Que nós temos que inverter um pouco essa lógica, né? Porque o homem, quando sai do campo e vem para a cidade, por exemplo, né, a gente vê assim, algumas famílias já têm andado bastante na zona rural aí. Aí você vê assim, às vezes a pessoa mais simples, que às vezes tem uma remuneração mais baixa, mas ela tem lá, tem a galinha, tem o porco, tem a horta dela. Então ela se alimenta bem, vive bem com dignidade, né? E aí, às vezes, quando ela vem para a cidade, por exemplo, ela vai virar, às vezes, uma mão de obra mais barata, vai passar dificuldade porque ela não tem o porquinho dela para poder cevar ele, poder se alimentar dele, não tem a horta, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho, um conceito de modernizar a zona rural e, ao mesmo tempo, também trazer esse conceito de modernização para a cidade, né, para a zona urbana também. Esse é um dos conceitos, né? Assim, eu poderia, às vezes, divagar um pouco mais sobre o que seria cidade inteligente, mas, a grosso modo, é você usar toda a tecnologia que existe hoje, né? E nós já chegamos aí à tecnologia 5G, né? E poder trazer essa integração, né, que a gente ainda não sabe até onde vai chegar, né, igual nós estamos fazendo aí a propaganda do Uber, né, mas quando os inventores do Uber, né, quando foi a tecnologia 4G, eles não imaginavam que poderia hoje ter esses tipos de aplicativo, né, o iFood também é a mesma coisa, né. Então, com a própria tecnologia, você vai criando outras formas de trabalho, outras formas de prestação de serviço, etc., né. Então, e a máquina pública, não só dos pequenos municípios, que eu vi alguns problemas, até mesmo na Secretaria de Meio Ambiente em Minas Gerais, que nós chegamos lá, tinha 5.000 processos de multas, né, de infração ambiental, tinha às vezes até multa de 70 milhões, 1 milhão, estava lá numa caixa box, e o único controle que tinha na Secretaria de Estado de Meio Ambiente era uma planilha de Excel. Então, não é só o problema das pequenas cidades, né? Mas eu acho isso assim, a cidade, juntamente com a iniciativa privada, né, que eu acho que a iniciativa privada é o que dá o grande lance para tudo, principalmente quando une com a administração pública para dar o pontapé, a gente precisa pegarmos essas novas tecnologias, sabe, e usar tanto em processos internos da prefeitura, mas também, né, e prestação de serviço público, e ao mesmo tempo também se você levar isso para que outras formas de trabalho, outras formas de prestação de serviço particular sejam executadas na cidade, né? Só que aí ao mesmo tempo nós temos que ter também um olhar atento, que eu acho que o Muzambinho não está tendo há muito tempo, né?
Nós temos, por exemplo, a estação de tratamento de água e esgoto, que já se gastou aproximadamente 5 milhões de reais, isso a valores desatualizados, né? Eu acho que se fosse atualizar hoje, eu não sei o que que é. E aí, se você vai lá junto ao Matadouro, também, que é um outro investimento que o município fez, está lá jogado às traças, você vai ver que você está criando vários problemas ambientais, e sendo que foi investido recurso para isso e nós não tivemos o problema resolvido. Então, por exemplo, assim, a gente tem que ter um diagnóstico da rede pluvial nossa. Só para ter ideia, já conversei com os servidores da prefeitura, né, que são ótimos servidores, diga-se de passagem, né? Eu brinco assim, mas falando a verdade, assim, eu conheço assim pessoas magníficas da prefeitura. Eu até brinco assim que às vezes não precisa nem de prefeito, não, os próprios servidores poderiam tocar ali a prefeitura. Mas tem uma geração que está já saindo, eles conhecem toda a rede de saneamento de Muzambinho, mas nós não temos um mapeamento da rede. Então, tipo assim, se essas pessoas depois faltarem, falecerem, isso vai se perder. Eu já sei que, por exemplo, foram fazer uma obra, acertaram um determinado local lá, que é uma caixa grande de rede de esgoto, de pessoas que já... Eu estou falando assim, não estou falando mal dessa pessoa, não, mas é por isso, assim, nós não temos esse mapeamento. E aí, assim, hoje, com toda a tecnologia existente, tudo, seria muito fácil a gente trazer isso, fazer o diagnóstico da rede pluvial, de drenagem, a concessão, por exemplo, de água, né, é de competência do município, mas tem uma parceria com a Copasa. Mas, por exemplo, assim, a gente sabe que, em média, tem um desperdício de mais ou menos 30% da água. Então, nós temos que trabalhar para diminuir esse desperdício, né? E aí nós precisamos entrar numa outra coisa que eu acho que Muzambinho, eu acho que a maioria dos municípios não faz, não digo todos, né? Que é o que a gente chama de paradiplomacia, que é você também ter um setor da prefeitura para conversar com órgãos externos. Nós estamos aí, Muzambinho, o Brasil vai sediar a COP30, né, o ano que vem, em Belém do Pará. Existem vários investimentos, né, de banco francês, agências, né, bancos, Banco Mundial, BID, tudo, e eles fazem financiamentos para os municípios, mas o que eles falam? Assim, precisa ter projeto, né? Então, assim, nós queremos também fazer um trabalho, assim, de fazer essa paradiplomacia, né, que é fazer um trabalho onde você também possa conversar com organismos internacionais, e eles estão querendo investir no Brasil, né? Como se fosse fazer ver aonde tem esse dinheiro e tentar fazer essa conexão com a cidade. Entendi. Porque o que acontece é a Europa, né? A gente fala que é o norte, né, do mundo, né? Eles já consumiram, vamos dizer assim, as suas florestas, etc. E eles têm alguns projetos para que a gente deixe ainda a nossa natureza de pé, né? E fazer uma certa compensação por isso, né? Então, assim, se você fizer algum trabalho assim, de economia sustentável e de realmente preservação do meio ambiente, eles têm lá dinheiro para financiar a gente, sabe? Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que fazer, né? E eu quero ser uma dessas pessoas que pode, quem sabe, iniciar tudo isso aqui em Muzambinho, né? Que legal. Agora a gente temos mais duas perguntas e eu quero agradecer agora muito a Arena Zeik, que trouxe o beach tênis, mais uma inovação para a cidade, mais gente nova trazendo coisas para a cidade. Então, quero agradecer muito a Arena Zeik, que fica na rua Lucinda Moura, número 111, e convidar todos vocês a praticar esse esporte incrível que é o beach tennis, que tem encantado desde crianças, adultos, mulheres, jovens. E temos aulas para o pessoal, para as crianças. Tem aulas, assim, com diversos professores super legais. Então, vamos lá, galera, fazer esse esporte que está mudando a vida de muita gente. Eu queria que você agora falasse, assim, qual que é o seu maior diferencial em relação aos demais candidatos? Diz que é Camões do Lusíadas que falava isso, né, que
louvor em boca própria é vitupério, né? Então a gente falar da gente mesmo é sempre ruim, assim, né? A gente ficar contando vantagem, como se diz, né, no popular. Mas, assim, o que eu acho que eu tenho, assim, um pouco de bagagem fora de Muzambinho, né? Não desmerecendo Muzambinho, mas como eu estive na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? Eu pude ver tanto várias experiências nos 853 municípios de Minas, né? E ao mesmo tempo também, quando eu trabalhei no Poder Executivo, né? Durante 4 anos no Poder Executivo Estadual, né? Então nós pudemos ver outras coisas também que iam para além de Minas Gerais, para além do Brasil, né? Então eu queria trazer um pouco dessa experiência, essa bagagem toda que nós adquirimos, né? E trazer um pouco disso, né? Às vezes, igual quando eu falo isso, eu acho que algumas pessoas, quando eu falei até de paradiplomacia, né? Podem falar, nossa, é uma grande viagem, né? Mas não é, tem alguns municípios que fazem isso, né? E eu acho que estou falando assim, a gente tem que levar a administração pública para uma nova dimensão, né? E eu acho que isso eu pude aprender um pouco nesses aproximadamente 20 anos que eu fiquei fora de Muzambinho, né? Agora, isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer, inclusive, o feijão com arroz, né? Que é igual nós estávamos falando assim, o pessoal da zona urbana, eles querem estrada e saúde, né? E, por exemplo, eu passei praticamente 2 anos na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, né? Então também tem um pouco de experiência nisso, né? E a saúde é o nosso bem maior, né? Então, assim, é uma coisa que foi pouco falada, isso já ocorreu, né, na cidade, sem ser muito burocrata, né? Mas até então, Muzambinho era chamado, o que a gente chama na saúde, de gestão básica da saúde. Se controlava, né, o município, né, o prefeito. Ele controla o posto de saúde, a estratégia, né, o programa de saúde da família, algumas especialidades, ajuda a financiar, às vezes, a Santa Casa, fazendo alguns convênios, etc., né? Mas ele não tem não tinha o controle do que a gente chama da média e alta complexidade, que aí são realmente tratamentos mais especializados, etc., né? E aí, com uma deliberação que ocorreu na Secretaria de Estado de Saúde em dezembro do ano passado, juntamente com o conselho que reúne todos os secretários municipais de saúde, essa gestão, a partir de maio, foi repassada para todos os municípios. E isso já está ocorrendo em Muzambinho. Então, assim, e aí não é fazendo uma crítica atual à administração, mas eu não estou vendo isso um preparo tão grande para a gente poder realmente dar um salto de qualidade, que eu digo hoje assim, que é isso, como você vai sair da saúde básica, da atenção básica, primária, que a gente chama, né? Ao invés do que eu queria agora, né? Já que nós vamos poder agora trabalhar com média e alta complexidade diretamente, tendo a gestão sobre isso, vindo recursos, inclusive, de Brasília para isso, é que ao invés agora de você levar o seu munícipe, né, a pessoa daqui de Muzambinho que está com problema para fazer tratamento fora daqui, que a gente comece agora a trazer serviços, né, de maior complexidade para Muzambinho, né? Então eu acho que isso também é uma das coisas que eu tive uma boa experiência em relação a isso, e é uma das coisas que eu me proponho e que eu acho que os demais candidatos não estão muito atentos a essa questão de trazer essa melhoria para a saúde, né? Inclusive, assim, já tem conversas com o deputado estadual Luizinho, né, que já foi prefeito, já foi secretário de saúde em Alfenas, né? E trabalha muito na área de saúde também, né? Eu encontrei muito com ele na Comissão de Saúde, que também fazia um trabalho na Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Nós já estamos assim com conversas adiantadas, por exemplo, de trazer a quimioterapia para Muzambinho. E quem sabe assim, que aí precisaria também de outras coisas, mas poder também trazer para cá o tratamento de hemodiálise, né? Que é uma coisa que eu vivi na minha casa, né? Minha mãe fez durante 6 anos hemodiálise, né? Indo 3 vezes por semana em Guaxupé para fazer o tratamento, né? E são tratamentos que debilitam muito a pessoa na época. Então, ela podendo fazer o tratamento no município, perto do seu lar, perto da sua família, sem muito desgaste de viagem, etc., eu acho que seria o ideal, né?
Isso é o mínimo, né? Eu acho que com essa gestão da saúde a gente poderia realmente, assim, com as amizades que tem, com os contatos que tem, né, com o Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiado, com os contatos que nós temos em Brasília. Então, acho que com isso a gente poderia fazer uma revolução também na saúde em Muzambinho, sabe? Esse, eu acho que eu falei assim, é o para não sair muito do viajar da maionese aí, mas que não é uma viagem, é possível sim fazer coisas diferentes, né? Como eu falei da paradiplomacia, mas eu acho que agora com a gente ter saído só da atenção básica para secundária e terciária, né? Eu acho que com esse canal que nós temos, tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília, a gente poderia realmente virar um polo também de saúde aqui na região, né? É isso. Legal. Perdão, pessoal. Antes da gente ir para a última pergunta, quero agradecer muito a todos vocês que estão assistindo e pedir para seguir no Instagram, se inscrever no YouTube e compartilhar os nossos conteúdos para que cada vez mais pessoas de Muzambinho conheça a nossa gente, porque uma cidade se constrói com pessoas querendo fazer acontecer. E antes de finalizar, também quero agradecer a Renata Bueno, psicanalista integrativa, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Ela faz trabalho voluntário na FAM e também faz os atendimentos ali ao lado da matriz. Então, precisou não, porque eu acho que todo mundo precisaria de uma terapia para se reorganizar e isso ir para frente na vida. E a Renata, eu super indico, eu faço terapia com ela e ela faz também atendimento online e presencial, tanto para crianças, adolescentes, adultos. Então, precisou, gente? Corre lá na Renata que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu queria finalizar com uma pergunta que pode ser até mais ampla, assim, né? Que é por que os eleitores deveriam votar em você? E eu queria deixar esse espaço aberto também para que a gente já está agora no período eleitoral mesmo, agora a gente já pode pedir votos, e, enfim. Mas, assim, explicar por que você está pedindo esse voto, por que as pessoas deveriam votar em você e você usar o seu tempo do jeito que você... Assim, fazendo um retorno, né, voltando ao assunto, né, nós temos, assim, o Marco Regis, que hoje é o meu candidato a vice, como grande referência e é uma pessoa que vai trabalhar ativamente em Muzambinho na administração pública, né, caso sejamos eleitos, né. E eu acho que esse grande diferencial que ele tem, né, que eu acho que eu aprendi um pouco isso de berço, né, antes de tudo é cuidar das pessoas, né. Acho que quando a gente fala em política, né, a gente vai muito nessa disputa de poder e dinheiro e tantas outras coisas que acontecem, né, mas na verdade a política, quando ela é bem feita, ela é voltada para a sociedade, é voltada para a comunidade, né. E aí, assim, ninguém pode falar, né? Até os adversários do Marco Regis falam, mas todos sabem que a política lá em casa, por exemplo, nunca foi para enriquecer, né? Sempre realmente nós voltamos para aquilo que nós acreditamos, que seja o melhor para a cidade, que seja o melhor para o estado, etc. Então, acho que quando eu falo em votar na gente, antes de tudo, né, seria realmente pensar nisso de que nós não usamos da política para enriquecer, nem muito menos como um simples jogo de poder, né, mas sim realmente de querer fazer políticas públicas, assim como em 89, 92, né, a primeira administração Marco Regis foi uma revolução e que tudo que está mais ou menos de pé em termos administrativos vem de lá, né? Eu acho que nós podemos também ir para essa administração 2.0 hoje com essa experiência que eu tenho, mas eu acho que sem deixar, né, nossa coligação chama-se humanismo e justiça social, né? Então, nada disso, tudo que a gente fala assim, importa se você realmente não pensar no ser humano, né? Que é o fim e a causa de tudo, né? E aí, com isso, a gente, né, uma das coisas que é muito falado hoje, por exemplo, gestão participativa, etc., mas eu acho que isso às vezes se usa muito da boca para fora e nunca foi feito isso, né? E o que eu, por exemplo, falei hoje na PAI,
que a gente precisa, entre outras coisas, mas melhorar, por exemplo, os conselhos, né? Que a gente chama de conselhos da cidadania, mas conselho de saúde, conselho de educação, ambiental, tem o conselho da criança e do adolescente, né? Alguns conselhos funcionam muito bem, outros eu acho que eles são o que a gente chama meio de pelego, né? Igual na época do Getúlio Vargas, que tinha o Sindicato dos Trabalhadores, mas que eles faziam muito o que o presidente mandava, né? E acontece muito isso, não é de hoje, né? Mas de muito, que os conselhos fazem mais ou menos o que o prefeito de ocasião está ali. Então a gente quer também fazer um trabalho de uma gestão participativa mesmo, que chegue inclusive para discutir o bolo do orçamento, né? Porque o fim é isso, assim, quando você fala, eu tenho dinheiro tanto para educação, tenho tanto para saúde, né? Várias dessas rubricas, até a lei fala que você tem que gastar o mínimo aquilo, né? Mas se eu vou gastar tanto na Santa Casa, ou se eu vou gastar tanto no PSF, essas coisas, né, a gente tem que trazer e envolver a sociedade como um todo. E aí, quando a gente fala de humanismo e justiça social, realmente levar o dinheiro para quem mais precisa. Isso não quer dizer que a gente não precise também fazer um desenvolvimento de gerar emprego e renda em Muzambinho, né? Que a gente vive muito um pouco da monocultura do café, né? Então a gente vive os altos e baixos do sobrepreço do preço do café que é dado na Bolsa de Nova York, não é nenhuma política do Brasil, é Nova York que comanda tudo isso, mas mais do que isso, né? Então você tem a panha, aí a gente tem uma arrecadação financeira, gasta-se um pouco no comércio, mas a gente precisa também dinamizar um pouco as empresas, né? E aí quando eu falo, até voltando à questão das cidades inteligentes, né? Uma das coisas que a gente tem é que fazer uma parceria melhor. Eu já fui conversar, por exemplo, com o professor Renato, né? Uma das coisas que eu falei assim, professor, né, o diretor do Instituto Federal, né, o Campus Muzambinho, parece que o campus está do outro lado da estrada, como se tivesse um pouco fora da cidade, assim, meio apartado, né? Ele falou, sabe o que é, Lisandro? Eu vou falar bem da verdade para você. Nunca nenhum prefeito, ou nem o gestor da prefeitura, chegou com algum projeto para que nós pudéssemos fazer em conjunto, né? Instituto e prefeitura. Às vezes o que acontece é tipo assim, eu estou precisando de uma máquina X, ou estou precisando de um professor, de um técnico de determinada área, você me cede, você me empresta, né? Então, tipo assim, hoje a gente pode trabalhar muito conceitos de incubadoras, né? Nós temos lá cafeicultura, nós temos lá engenharia agronômica, né? E mais do que isso, nós temos a ciência da computação lá, né? Então, tipo assim, se a gente realmente investir, fizer um trabalho de verdade, assim, entre a prefeitura e o Instituto Federal, a gente consegue gerar emprego. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, esse filho da minha irmã, ele fez design, né? E depois se especializou em design de jogos. Renato. Aí, ó, Renato. Então, e aí o que acontece? Ele fez uma simples mudança lá no Counter-Strike, por exemplo, sabe? E aí trabalha, recebe lá dinheiro dos Estados Unidos, trabalhando da casa dele, né? No quarto lá. De vez em quando eu brinco, assim, quando eu vou lá na casa dele, né? Ele tá no computador, eu falo assim, você tá brincando ou você tá trabalhando? Né? Que a gente não sabe o que é a brincadeira. E aí o que acontece? Então a pessoa não precisa sair de Muzambinho, né? Você traz arrecadação, você traz dinheiro para a cidade e sem que os nossos jovens precisem ir para fora, né? Que isso é o que acontece muito. Trazer tecnologia para cá, exatamente, né? Isso é isso. Estou falando assim, e a gente tem, né? Desde para a gente aperfeiçoar a nossa cafeicultura, né? Que isso já acontece, tem 2 empresas júnior já no Instituto Federal, né? Mas a gente poder fazer essas parcerias com essas empresas júnior e trazer mais que isso. Por exemplo, eu penso, eu não sei como é que está hoje, que ia fazer a reforma daquela antiga prefeitura, mas a gente poderia reformar aquilo lá e virar um centro nervoso lá de gente que queira investir, que queira trabalhar, que queira fazer novos negócios, né? E ali o Instituto Federal e a Prefeitura de Muzambinho está ali junto, né? Apoiando a moçada nova e principalmente sempre, eu acho que assim, com essa área de tecnologia da informação e comunicação, sabe, eu acho que é o primordial. A gente levaria Muzambinho também, que é esse Muzambinho 2.0 que eu tenho falado, né? Mas isso que eu estou falando assim, sem a gente esquecer da saúde, sem a gente esquecer da educação, né?
Aí eu até recomendo também, quem quiser, entra lá no site, lá, o Divulga Cand, né? Tem todos os prefeitos lá, candidatos a prefeito, você escolhe, seleciona a cidade e seleciona o cargo de prefeito, você pode ir lá e buscar todos os planos de governo, né? Aí alguns planos de governo, a gente faz algumas promessas, por exemplo, eu falei de trazer possivelmente a UTI aqui, mas eu sei que realmente é difícil, o custo é muito alto, e da gente, por exemplo, trazer o que é chamado de sala vermelha, né? Você tem todos os recursos, sejam eles humanos, e que é o mais importante também dos equipamentos, né? Mas não é um recurso humano que tem que estar ali 24 horas rodando, ele pode ficar de plantão, e aí às vezes quando uma pessoa se acidenta, tem um AVC, etc., até ele ser encaminhado para um centro mais especializado, né? Até que nós viremos esse centro especializado que eu quero, agora com essa gestão plena da saúde, mas você consegue estabilizar o paciente ali com todos os recursos de uma UTI, que aí você dá tranquilidade para o paciente, para os médicos, até que a gente consiga a vaga fora, né? Então, assim, a gente tem várias promessas desse sentido pontuais, né? Mas eu acho que mais do que essas promessas pontuais é realmente a gente tem que ter um diagnóstico verdadeiro da cidade, seja na área do turismo, seja na área também da, da, da cultura, né? Inclusive, por exemplo, eu acho que a cultura não pode estar vinculada à Secretaria de Esporte, eu acho que uma canibaliza a outra. Então, assim, tem várias, né? A gente tem projeto nesse sentido, mas a gente tem que fazer um plano realmente sobre esporte. Nós temos que fazer eu sei que já estava em discussão, até tinha conversado com a Camila, que eu vi ela na Câmara Municipal expondo para os vereadores, já tem um projeto lá do plano de educação de... Me desculpe, você não quer fechar a porta? Deixa o Chico lá fora. Perdão, gente. Não, tranquilo. Mas, se eu não me engano, já existe um projeto de lei, né, enviado pelo Executivo sobre um plano municipal de cultura em Muzambinho, né? Eu não sei, né, eu confesso que eu não acompanhei as últimas reuniões da Câmara, né, já tanto na pré-campanha quanto na campanha, mas a gente realmente precisa começar a ter maior planejamento das coisas, né? E aí eu acho que assim, a gente teria que desvincular a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo para um lado e deixar a cultura para o outro. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que investir em turismo também, né? Uhum. Turismo vamos dizer assim, você pode gerar a economia que a gente fala criativa, né? E conversando até com um grande amigo meu, Júnior Mazid, né? Falando assim, a gente pode valorizar as mulheres que às vezes fazem uma comida diferente. Você fala assim, não, lá no Muzambão tem um restaurante X, então vamos criar uma rota para lá. Então tem muita coisa legal que eu acho que dá para fazer, mas voltando sempre ao humanismo e à justiça social, visando a gente diminuir as desigualdades sociais que existem, né? Não só em Muzambique, mas no nosso país, né? E que a gente possa virar uma ilha de melhor qualidade para que estão, né? Então agora fala para as pessoas o seu número e pode pedir voto mesmo, né? Pode. Não, eu sei, tô brincando. Bom, não, na verdade, assim, eu até brinco, assim, eu não sou muito bom de pedir voto, não. Eu gosto de falar, de ter as propostas, né? E aí, vamos dizer assim, a pessoa achando que a gente merece a confiança e o apoio, né? E que aí vote não em Lisandro, mas vote nas nossas ideias, né? Sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Marco Regis é filiado ao Movimento Democrático Brasileiro, né? O MDB. E aí vote então na nossa coligação Humanismo e Justiça Social, vote 3, né? Para que nós possamos realmente dar um salto de qualidade para uma administração e uma cidade 2.0, mas sem esquecer do básico, que é a saúde, a educação, o emprego e a renda de Muzambique, né? Lisandro, eu fiquei muito feliz de conhecer mais até de você, né, como pessoa, porque é isso que eu falo. Uma gestão, uma cidade, são as pessoas que fazem ela. Então não adianta assim, eu conheço tal pessoa, enfim, não. Tipo assim, alguém me falou sobre alguém. Não, agora a gente está te conhecendo mesmo, isso. As suas propostas, o seu jeito. Então, o que eu posso desejar é muita sorte para você trabalhar duro e fazer assim, uma ótima campanha, que é uma coisa que eu desejo para todos.
que seja uma campanha bonita, uma campanha honesta e que vença o melhor o desejo da população. Exatamente. A democracia é isso, né? Exatamente. Nós tivemos um momento de quase ruptura no país, né? Em 8 de janeiro do ano passado, agora já tem, não, retrasado, já tem 2 anos, né? Mas a democracia venceu, graças a Deus, né? Que aí todos nós podemos expor, né, as nossas ideias livremente, né? Exatamente. Seja ele do campo mais à esquerda, seja mais à direita, né? Mas que a gente possa afastar, na verdade, os radicais, né? Seja aqueles radicais que querem, né? E eu acho que isso nem existe mais hoje no mundo, que seria aquele comunismo antigo do marxismo, etc. Que foi um grande genocídio que aconteceu na antiga União Soviética, mas que nós também esqueçamos o que aconteceu no período ditatorial no Brasil em 64, o que nós vimos na Itália fascista e outras coisas, né? Mas eu acho que o mundo realmente está acordando, ele meio que cambaleou um pouco, mas voltou, né? Nós vimos os grandes movimentos que aconteceram na França, que aconteceram também na Inglaterra recentemente, e acho que os Estados Unidos não vai ser diferente. Mas, para além disso, né, voltando para o nosso local, né, e aí lembrando John Lennon, que como que é, pense globalmente, mas faça localmente, né? Então, dentro da frase do John Lennon, né, pensando globalmente, mas atuando localmente, nós queremos fazer esse trabalho. E aí, como eu disse, assim, sem ataques, sem agressões pessoais, né, no campo das ideias, das propostas. Mas é claro também, né, a gente também não pode falar que a campanha a gente não tem que expor quem são as pessoas, o que fizeram ou deixaram de fazer, né? Mas não de um lado pessoal propriamente dito, né? Mas para que a pessoa realmente, o eleitor, possa avaliar, né? E aí, mais uma vez, eu parabenizo aqui o seu programa por isso, por estar dando esse espaço para todos os nossos, né, os candidatos, né? Não só eu, mas os outros 3 candidatos, para que eles possam também apresentar as suas propostas. E aí, né, democraticamente, a sociedade vai escolher aquela que ela acha que o melhor a representa, né? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. E, gente, é isso. Vamos conhecer um pouco mais de cada um deles, escutar realmente as propostas. Não vote por amizade ou por parentesco. Não, escute as pessoas, o que realmente elas querem fazer, o que elas podem fazer. Então, vote com consciência. E é isso, gente. Assistam às outras entrevistas. Nós conversamos com todos os candidatos. E uma boa votação, uma boa eleição para todos eles. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado. Agradeço muito.